Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo o professor Jorge Ernesto da Silva e o acadêmico Rubens Soberon. Eles estão falando aqui a respeito dos laboratórios de pesquisa do Centro de Saúde da FURB. Mas antes de retomar a nossa conversa, vou destacar aqui a posição da reitoria sobre este assunto, que inclusive foi publicado na edição deste mês de fevereiro no jornal Expressão Universitária do SINCEPS. O vice-reitor e pró-reitor de administração, professor Udo Schroeder, disse que após consulta, a divisão de administração do campus, o DAC, e a direção do Centro de Ciências da Saúde, CCS, são do conhecimento da gestão superior e setorial os problemas no telhado do campus 3. Por se tratar de uma construção antiga, a análise técnica da chefia do DAC concluiu pela troca de toda a cobertura, inclusive da estrutura. E reparos eventuais são realizados rotineiramente, mas não tem resolvido o problema por completo. Neste ano estão programadas as trocas dos telhados do campus 3 e parte da biblioteca central, que serão feitos após a conclusão do telhado do bloco G, que ela está lá no campus 2, e do laboratório de computação científica. O término do biotério central, que está lá no campus 5, é uma meta para este ano, no planejamento estratégico, bem como ultimar projetos para a construção do bloco didático e de laboratórios visando a transferência dos laboratórios do curso de farmácia para o campus 5. Não temos conhecimento, disse o professor, e o DAC e a direção do CCS, de outros pedidos de melhorias dos laboratórios do campus 3. Essa é a colocação, né, é a manifestação do professor Udo, falando em nome da gestão, falando em nome da reitoria. Então, a gente está falando aqui das dificuldades que os alunos e os professores dos laboratórios lá do Centro de Saúde estão enfrentando em dias de chuva, e o professor Udo já adiantou quais as providências a gestão pretende tomar aí nos próximos meses. Bom, só para a gente, o professor Udo fez essa manifestação, deu essas explicações, e elas estão na edição do jornal do SINCEPS deste mês de fevereiro. O acadêmico, estudante, o Rubens, estava falando aqui antes, né, da dificuldade que eles estão enfrentando toda vez que chove. Aliás, toda vez que chove, vocês andam correndo com os baldes, é isso? Assim, as goteiras são meio que programadas, a gente sabe onde que estão, onde elas caem ou não caem, na verdade, né? Sempre tem um ponto novo. Uhum. A própria bioterista lá, a Esther, quando ela está lá, ela mesma limpa e arruma, não é só os baldes que são usados para conter as goteiras em questão, e também são as caixas dos ratos que não estão em uso, a gente também coloca em uso para conter as goteiras. Uhum. Tá? Mas tem que limpar, torcer os panos, as poças que estão lá quando a gente não está, por exemplo, de noite quando chove muito, no outro dia quem chega tem que ir lá limpar. Porque fim de semana a Esther nunca está. Aí só volta na segunda-feira, sai na sexta, volta na segunda, então fim de semana quem estava lá tinha que limpar, arrumar tudo e manter a condição meio que favorável para os ratos. Bom, pode parecer um pouco, não diria, a palavra não seria exatamente essa, irônico, de ter que ficar em função dos ratos, mas para o trabalho de pesquisa, os ratos não podem estar estressados. Afinal de contas, o professor Jorge já comentou aqui a pesquisa que está sendo feita com um uso de medicamento para o estresse, né? Então, imagina, isso altera o comportamento dos animais, né? Sem dúvida alguma. Na verdade, assim, em qualquer lugar, né, que se vai, né, visitar e tal, né,
num laboratório, né, que tem experimento comportamental, a gente sabe que as variáveis, né, principalmente essa questão relacionada ao tempo, relacionada a barulho, tal, né, aos cuidados, cheiro, tudo isso aí pode interferir, né? Então, assim, né, se tu tem um espaço onde há um buraco, às vezes, no teto, e de repente começa a cair água, né? Ou cai fogo. Cai fogo, coisa assim. Então, é complicado isso aí, né? Então, a gente sabe que temos que fazer o experimento até, como eu falei, né? A iniciação científica, tal, às vezes é tão difícil conseguir, né, ali os animais, né? Então, a gente não pode descartar do nada, né? Mas, assim, a gente sabe que, às vezes, tá? O que está acontecendo ali pode estar sob influência, né, dessas condições que não deveriam existir, na verdade, essas variáveis, né, aí climáticas que no lugar ambiente fechado não deveriam né, existir na real. É isso, né? Então fica complicado, sem dúvida nenhuma. Nós estávamos falando no bloco anterior a questão do experimento que poderia resultar num medicamento. Há chances de mais adiante, a longo prazo, isso tornar-se um medicamento? Então assim, né, deixando bem claro, né, não necessariamente, né, então, há vários experimentos que podem acontecer. Há experimentos onde tu vai avaliar, por exemplo, né, a potencialidade terapêutica de uma planta. Então, tu vê numa comunidade que o pessoal está utilizando um chá, né, aí para algum tipo de, por exemplo, processo inflamatório, né, inflamação. Aí tu testa, né, nos animais. Se os experimentos ali básicos, né, aí em pesquisa básica, resultarem positivos, ou seja, reduz realmente o processo inflamatório e tal, tu pode ir adiante, né? E aí ir adiante pode chegar até no ser humano, obviamente, né? Para poder um medicamento, aí no caso, chegar até o mercado, chegar até a comunidade, vamos colocar dessa forma, né? Só que isso não é a coisa mais, digamos, comum, né, nas universidades. Por quê? Porque acontece que demanda muito trabalho, né? São muitos anos aí de pesquisa, tal. Então, geralmente se vai até determinado ponto, né? Pode-se ir além, até chegar ao ser humano. Só que aí, geralmente, né, vai precisar de muitos recursos. Tá? Investimento é pesado, né? Investimento é pesado, milhões, na verdade. Aliás, temos um exemplo bem recente com a questão do câncer. Aquele medicamento que a população pedia e que estava em estudo, que está em estudo, inclusive, lá na USP de São Carlos, né? Fosfatidilcolina, sim. Não é a minha área, tá? Eu não vou mas é só um exemplo, né? Mas digamos assim, né? Para teres uma ideia, né? Se a gente pegar, né, contando mais do que eu sei, né? A fluoxetina, clássico, né? O Prozac e tal, né? Desde a década de 70, ele começou na década de 70, o isolamento, né? Ali a síntese da substância, e só no final da década de 80 é que ele chegou ao mercado. E isso que não foi um tempo assim tão longo. Começou no começo de 70, liberado no final da década de 80, né? Então, eu preciso de um espaço grande para isso. Então, isso a gente não o que a gente faz, repito, né, no laboratório aqui na FUB, a maioria, né, das universidades federais também, tal, laboratórios de particulares, tal, que é a questão de pesquisa básica, tá? Que aí a gente pode fazer, né? Pode fazer porque a gente usa animais, né? Não precisa, a questão, imagina, testar em pessoas, né? Então, eles precisam de todo um corpo clínico, tal, né? É bem mais complicado, um hospital, um centro para isso, tal, e aqui não é tradição, aqui no estado de Santa Catarina isso, e a maioria dos estados não tem essa condição, na verdade, só os grandes centros, sudeste, né? Que é possível ir para esse ponto, né? Então, o que a gente faz mais realmente é pesquisa básica, mas além disso, a gente não pensa só em medicamento, né? Como o caso ali do experimento, né, que a gente está fazendo ali, o que a gente está tentando ver é se determinadas condições, como é o caso do estresse simulado por uma droga, né, ou mesmo a desenvolvimento de neurogênese estimulado por uma outra droga, que é a tal de ketamina, poderia prevenir ou alterar o comportamento relacionado ao consumo de drogas. Então, não necessariamente é tu desenvolver um medicamento, mas sim tu entender um mecanismo que está por trás de algum comportamento, né? Ou por que aquele medicamento gera aquele efeito? O que tem? Né? A gente tem que tentar entender isso. Então, é essa a ideia também, né? Porque algumas pessoas são suscetíveis a alguns tipos de droga, né? Certo. A gente pode até pensar alguns indivíduos, sei lá,
consome bebidas alcoólicas por um bom tempo, mas não dá para... Se tornam dependentes. Não dá para dizer que ele é um dependente, certo, né? sem dúvida nenhuma. Claro. Tornam-se dependentes em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Então, exatamente, tentar entender esses mecanismos, né? O que leva à vulnerabilidade ao alcoolismo, por exemplo. Poderia ser, né, uma abordagem ali, um experimento, a gente poderia tentar bolar, ver, né? Por exemplo, eu já trabalhei com isso, então, animais que têm um comportamento do tipo mais ansioso, do tipo menos ansioso. Será que a ansiedade tem influência no alcoolismo? Claro, a gente fala em animais, né? E muitas pessoas pensam, não, mas é um rato, é apenas um camundongo ou tal, né? Mas as funções básicas, tá? Né, são muito semelhantes, tá? Então, por isso que a gente utiliza essa espécie. Então, a gente também, né, tem cautela. Não vai dizer, o que está acontecendo com esse animal vai acontecer com esse animal. Não, a gente sabe, né, ali é um indício. Realmente pode acontecer, né? E aí, os animais, a vantagem é o quê? Primeiro que eles vivem, tá? É possível ter né, quantidade de animais mais facilmente, né, aí do que o ser humano, né? Então ali, né, a gestação ali 20 dias. Sim, mais ou menos. O ciclo de vida também é curto deles, então você consegue estudar praticamente tudo dele, desde a fase de jovem a senil dele, e ver como o experimento rola neles. Qual que é o tempo de um camundongo? De um camundongo, se eu não me engano, são 3 anos, tá? Não mais que isso. Então dá tempo, inclusive, de você, enquanto está na universidade, fazer um trabalho... Fazer experimento. Um experimento, né? Só colocando assim, ó, que normalmente dentro do laboratório, assim, em termos de vida útil para experimento, né, o Rubem está colocando um extremo, na verdade, 3 anos e tal. Mas normalmente o que a gente tem? Usa desde, né, alguns dias até mais ou menos 5, 6 meses no máximo, mas a maioria dos experimentos trabalha com animais de 2 meses e meio a 3 meses e alguma coisa. Isso. Isso é o normal. E efeito de descarte. Isso, exatamente. Bom, nós estamos falando aqui a respeito dos laboratórios, estamos falando dos trabalhos de pesquisa, esses trabalhos de pesquisa voltados para a farmácia, mas a gente sabe que hoje avança a questão do mercado voltado aos animais mesmo, né? E aí que entra a questão da veterinária. Infelizmente, o nosso tempo aqui exíguo, é curto, nós não teríamos condições de fazer uma discussão mais ampla a respeito de pesquisas voltadas mesmo para os animais, lá para a veterinária, né? Para o trabalho dos alunos que vão concluir o curso de veterinária e que alguns vão continuar fazendo o trabalho de pesquisa, né? Mas acho que num outro momento a gente vem e faz essa... Consegue sim. A gente vem e faz essa discussão aqui. Mas, professor Jorge, eu já quero de imediato agradecer, né, a sua presença aqui, de falar dessa dificuldade nos laboratórios, e a gente já adiantou aqui que a reitoria está tomando as providências. Mas é interessante colocar isso, né, colocar esse assunto para discutir. Já quero agradecer de imediato aqui a sua presença, quero agradecer também a presença do Rubem, para a gente aproveitou inclusive para falar desses trabalhos de pesquisa. Eu agradeço também o espaço, eu acho que é sempre importante a gente, né, aí tentar entender o que está acontecendo na nossa universidade, né, e por que a gente pede, né, digamos assim, condições mínimas. Afinal, né, tudo que a gente falou aqui é mínimo, né, condição mínima para poder se levar adiante um experimento, uma aula prática e tal, né? Então isso eu acho que é bastante importante a comunidade saber aí o que está acontecendo. E como foi dito, é pesquisa básica, né? Então, o estudante em questão, ele vai ter gosto ou não vai ter gosto da pesquisa. Tá? Isso também é bem influenciado com o ambiente que está trabalhando. Então, pega um laboratório que não tem nem o básico, né, para o acadêmico, complica. Aí ele pensa, pô, como é que eu vou fazer, né? O que eu faço? Bom, mas de qualquer sorte eu agradeço a presença de vocês aqui. E chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do professor Jorge Ernesto da Silva, ele que falou aqui a respeito dos laboratórios, e também a presença do acadêmico de veterinária, o Rubens Soberon. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. Tchau.